Olá, alunos do sexto ano, mais um vídeo aqui explicando a atividade 24 de matemática do sexto ano. E essa será a última atividade desse ano de 2020. Então, para aqueles alunos que estão finalizando as atividades e vão fazer a 24, depois de fazer a 24 vão estar de férias, tá bom? Para aqueles que ainda têm atividades atrasadas, aconselho fazer as atividades para que os mesmos recebam as notas, tá bom? Então, vendo aqui a atividade 24, só uma observação, observem o link que eu enviei para o grupo de vocês para resolverem as questões, porque no blog houve uma alteração e ficou de certa forma errada. Então a atividade vocês vão observar por esse link, tá bom? Que eu coloquei no grupo de vocês. Então tá aqui, ó. A primeira questão é para identificar. Carlos dividiu um círculo de cartolina em partes iguais e coloriu algumas partes. Então está colorido aqui. Aí o que é que você pede? A parte colorida representa que fração do círculo? Então essa parte colorida aqui. Então vamos observar aqui. O que é fração? Fração é parte de um inteiro, certo? Então, por exemplo, quando eu pego uma imagem, um objeto, uma figura, e reparto ela e começo a repartir ela, eu estou representando frações. Essa unidade aqui ela é inteira, tá bom? Por isso que eu posso representar a fração 1 por 1, que é a mesma coisa que 1 inteiro. Na medida em que eu corto ela ao meio, certo? A parte que eu estou representando aqui poderia representar tanto a imagem branca como a verde. Estou representando fração, tá? Então essa aqui é uma fração e essa aqui também é uma fração. Fração 1 meio. A fração 1 meio, se eu juntar as duas, eu vou obter um inteiro. Então veja só que vocês estão observando, podem observar aqui a mesma imagem eu posso repartir em quantas partes eu quiser. Aqui eu reparti em 3, então 3 terços, tá bom? Repartir em 4 é 1 quarto, tá bom? Então cada parte dessa representa um quarto, ok? Então cada parte dessa representa um quarto. Essa é a fração, por quê? É parte de um inteiro. Se eu tenho um quarto, então eu estou pegando apenas parte de um inteiro, tá? Eu estou pegando a quarta parte de um inteiro que foi dividido em 4 partes. Se eu tenho um quinto, então eu tenho a fração 1 quinto, ou seja, eu tenho a quinta parte de um inteiro, ou seja, eu peguei um inteiro e dividi ele em 5 partes. Significa que cada parte desse inteiro representa 1 quinto, tá bom? Então, o que vocês vão observar nessa primeira questão? Vocês vão representar as partes coloridas, tá? Então, o inteiro tem quantas partes? Vocês vão contar quantas partes é. E o que você pegou do inteiro? Então, voltando para cá, eu poderia pegar aqui, ó. Eu vou representar aqui. Esse aqui é um inteiro, então se eu repartir ele em 4 partes, cada parte vai representar um quarto. Então se eu pinto 3 partes, então essa fração aqui que eu pintei, essa parte colorida aqui, vai representar 3. Vamos mudar aqui a cor, ficar melhor. Vai representar 3 quartos.
tá? Então lá na questão 1, vocês vão representar a imagem colorida. A imagem colorida vai representar qual fração do inteiro. Se eu colocar essa imagem aqui, por exemplo, se eu pintasse aqui de vermelho, digamos aqui vermelho, aí depois verde. Então essa parte colorida aqui e aqui amarelo. Então eu tenho 3 partes coloridas, ela vai representar 3/4, porque estou pegando 3 partes do inteiro, tá bom? Então vocês resolvem a questão 1 dessa forma. Vão observar quantas partes foi dividido o inteiro e vai representar apenas as partes coloridas, tá bom? Questão 2. A parte colorida, a questão 2. A questão 2. A fração equivalente a 5/7. Vamos saber o que é fração equivalente. Frações equivalentes. Vamos observar aqui o que é que diz. Frações equivalentes são frações que representam a mesma parte do todo. Para encontrar frações equivalentes, devemos multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número natural diferente de zero. Um exemplo aqui, eu tenho 1/4. Se eu quero uma fração equivalente a 1/4, eu vou pegar o numerador, multiplicar por um número. Vou pegar o denominador e multiplicar por o mesmo número. Então, peguei o numerador e o denominador, vou multiplicar por 2. 1 vezes 2 é 2. E 4 vezes 2 é 8. Então, significa que 2/8 é equivalente a 1/4. Por quê? Eles representam a mesma parte do inteiro. Ou seja, se eu dividir 1 por 4, eu vou obter 0,25. E se eu dividir 2 por 8, eu vou obter também 0,25. Então elas são equivalentes porque ao dividir as frações, elas têm o mesmo, digamos, o mesmo resultado, tá bom? Para saber se uma fração é equivalente a outra fração, devemos dividir os numeradores e denominadores dessas frações. Então eu vou dividir, tá? Eu vou dividir os numeradores e os denominadores dessas frações. Caso os resultados sejam dessas divisões sejam iguais, as frações são equivalentes. Outra forma é dividir numerador por denominador. Olha só, dividir numerador por denominador das mesmas frações. E se caso os resultados sejam o mesmo, as frações são equivalentes. Da mesma forma que eu fiz aqui, essas duas frações. Primeiro eu construí, certo? A fração equivalente a 1/4. Mas se fosse para analisar se essas duas frações são ou não equivalentes, bastava fazer o quê? Uma das opções era pegar 2 dividido por 1. Se eu pegar o 2 dividido por 1, 2 dividido por 1 é 2. Se eu pegar o 8 dividido por 4, 8 dividido por 4, o resultado é 2. Opa, o resultado é o mesmo, então elas são equivalentes. A outra forma é como eu fiz aqui, ó. Peguei 1 dividido por 4, deu 0,25. Peguei o 2 dividido por 8, deu 0,25. Então, essas frações são equivalentes. Vou dar mais um exemplo aqui. Por exemplo, aqui é 1 meio, 2/4, 3/6. Para saber se realmente essas frações são equivalentes, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir 3 por 2 e 6 por 4. Se as frações só forem, se o resultado for o mesmo, então elas são equivalentes. 3 dividido por 2 é 1, baixa
o resultado é 1. Então, o que eu vou fazer aqui? Colocar vírgula, acrescentar o 0. 10 dividido por 2, 5. 1 meio. Vou pegar agora 6 dividido por 4. 6 dividido por 4. 6 dividido por 4 é 1, sobra 2. Aqui eu vou colocar vírgula, acrescentar um 0 aqui. 20 dividido por 4, 5. O resultado é o mesmo? Sim. Então essas frações são equivalentes, tá bom? Então mais um exemplo aqui, poderia pegar 2 quintos. Será que é equivalente a 10, 20? Então se eu dividir 10 por 2, 10 dividido por 2, 5. Colocar aqui 10 dividido por 2, 5. E 20 dividido por 5, 4. Então essas frações são equivalentes? Não são equivalentes. Por quê? Porque quando eu dividi o numerador com o numerador, o denominador com o denominador, o resultado não foi o mesmo. Então é dessa forma que analisa se uma fração é equivalente à outra, tá? Pega o numerador, divide pelo numerador da outra, pega o denominador e divide pelo denominador da outra. Se o resultado da divisão for igual, então essas frações são equivalentes. Caso contrário, como essa, não são. Então aqui eu poderia colocar: não são equivalentes. E aqui eu poderia colocar: são equivalentes. Ok. Então, analisando agora aqui a questão 3, simplificando a fração 20 sobre 24 avos na forma irredutível, vamos obter. Então, vamos saber como é que se simplifica uma fração. Simplificação de frações é o nome dado ao processo usado para encontrar uma fração equivalente que tem numerador e denominador menores que os iniciais. As frações equivalentes são frações diferentes que representam o mesmo radical, número racional. Então, por exemplo, eu posso pegar a fração 35 sobre 20. Não, vou colocar aqui diferente. Vou colocar 20 sobre 35. Então, para eu simplificar essa fração, existem algumas formas. Uma delas é o MDC, que vocês viram em aulas anteriores. Então, vou pegar o 20 e o 35 e vou fatorar esses dois números, tá? Primeiro eu vou fatorar. 20 dividido por 2 dá 10. O 30 eu não posso dividir, então vou baixar. 10 dividido por 2 ainda posso, dá 5. O 35 eu não posso fatorar, vou repetir novamente. E agora eu vou dividir por 5. 5 dividido por 5, 1. 35 dividido por 5, 7. E para finalizar, 7 dividido por 7, 1. Então, para eu saber quem é o MDC de 20 e 35, eu vou analisar aqui os números primos. O número ou os números que conseguiu dividir os dois ao mesmo tempo, eu vou separar e vou multiplicar eles entre si. No caso, 2 não conseguiu dividir os dois ao mesmo tempo, esse 2 não conseguiu dividir os dois ao mesmo tempo, o 5 conseguiu dividir os dois ao mesmo tempo, então eu vou circular. O 7 só tem um número para dividir, então o MDC de 20 e 35 é 5. Então o MDC
é igual a 5. Então eu vou pegar esse 5 e vou dividir os dois ao mesmo tempo que é. Aí assim eu vou encontrar a fração irredutível, certo? 20 dividido por 4 por 5 é 4. E 35 dividido por 5 é 7. Então, acabei simplificando a fração 20 sobre 35 de uma forma só, de uma vez só. Ok? Então, mais um exemplo. Poderia pegar 40 sobre 50. Então, dessa forma aqui, ó, até ficaria fácil, porque se eu dividir por 10 aqui, não preciso nem tirar o MDC, porque isso aqui é mais fácil. Se eu dividir aqui por 10 em cima e embaixo, 40 dividido por 10 é 4. E 50 dividido por 10 é 5. Então eu sei que essa fração ela está irredutível. Então simplifiquei ela de uma vez só. Mas vocês poderiam simplificar por 2, dividir por 2, depois por 5 e depois por 10. E dá o mesmo resultado. Aqui eu estou mostrando a simplificação de uma vez só. Ok? E a última aqui, podemos afirmar que a fração 9/4 é própria, imprópria, aparente e mista. Vamos saber o que é isso. Fração própria é chamada de fração própria toda aquela em que o numerador, veja só, o numerador é menor que o denominador. Podemos também dizer que essa fração própria apresenta parte de um inteiro, onde o seu valor é o mesmo que é maior que 0 e menor do que 1. Então, quando eu tenho uma fração desse tipo aqui, ela é chamada de própria. Ou seja, o numerador ele é menor do que o denominador. Chamo de fração própria. Já a fração imprópria são aquelas que não são próprias, tá? Ou seja, quando o seu numerador é maior ou igual ao denominador. Formalmente, tá? Então, veja só. Se eu tenho uma fração desse tipo aqui, colocar aqui 10 sobre 5. Quem é maior, o numerador ou o denominador? O numerador é maior, então ela não é própria, já que o numerador é maior do que o denominador. Ela é chamada imprópria, já que, como diz aqui, o numerador ele é maior ou igual ao denominador. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Quando em uma fração o numerador é múltiplo do denominador, então esta é chamada de aparente. Ok, pessoal? Aparente. Então a fração imprópria é quando o numerador é maior do que o denominador. Já a fração aparente é o seguinte: além de ser maior o numerador do que o denominador, elas precisam ser, o numerador precisa ser múltiplo do denominador. Quando eu estou afirmando aqui que o numerador é múltiplo, é maior do que o denominador, o numerador é maior que o denominador, e além disso é múltiplo do denominador, significa que a fração, o numerador e o denominador, a divisão é exata, tá ok? Então 15 sobre 5 é uma fração aparente. Por quê? Porque o numerador é maior do que o
o numerador é maior que o denominador, e além disso, 15 é múltiplo de 5. Ou seja, se eu dividir 15 por 5, a divisão vai ser exata. Por isso que 15 é múltiplo de 5. Então, esses são os tipos de frações aparentes. Outro exemplo seria 20 sobre 5. É aparente porque o numerador é maior que o denominador. E além disso, 20 é múltiplo de 5. Então, esses são exemplos de frações aparentes. E a outra aqui, eu poderia representar uma fração mista desse tipo. Aqui, ó. Por exemplo, eu tenho 2, aí fica juntinho a uma fração. Então, significa que eu tenho 2 inteiros mais 1/2. Então, esse é o tipo de fração mista. Como diz aqui, é uma fração mista. Possui uma parte inteira, que nesse caso, teve até um exemplo aqui, o 2. E uma parte fracionária, que nesse caso é 1/3. Aqui eu coloquei outro exemplo, ok? Eu poderia colocar também 2, aí colocar aqui 1/3. Então significa que é 2 inteiros mais 1/3. Então vocês vão analisar aí se 9/4 é própria, imprópria, aparente ou mista, e marcar a alternativa correta. Pessoal, fiz só um resumo da explicação, só para que vocês consigam entender e resolver a atividade 24 de vocês, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Caso tenham alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, tá bom? E boa sorte aí na atividade de vocês. E para quem está terminando a atividade 24, eu parabenizo, tá? A todos que estão finalizando a atividade 24. Então, boas férias para vocês. E para aqueles que têm alguma atividade atrasada, por favor, coloque em dia para que eu possa colocar as notas.